Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. A professora Tati está aqui para mais uma aula de história. Hoje nós estaremos viajando no passado, tá? E com um tema bem legal, o tema diferentes registros da história, né? Como é que hoje nós conseguimos detectar, tirar informações das pessoas lá do passado, né? Um exemplo, se existisse uma máquina, né, do tempo, qual é a época do passado que você gostaria de conhecer? É uma pergunta, né? Se você estivesse aí agora, no momento, uma máquina do tempo, qual que é a época que você gostaria de descobrir informação, de conhecer, né? Como amo história, eu gostaria de conhecer, né, o máximo sobre as civilizações do passado. Mas aí, eu quero saber de você aí, tá? Vai pensando aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, né, as fontes históricas. Preparei aqui o slide para vocês. Só um minutinho. Aqui. Como conhecer o passado, tá? Eu coloquei como conhecer o passado. Bom, gente, aqui a gente tem uma foto de um historiador. Deixa eu tirar aqui meu rostinho daqui. Eu peguei essa foto aqui desse historiador, né? Para você entender como que, para nós descobrirmos algo do passado, quem são os responsáveis para trazer essas informações para nós. E tá aí o historiador, né? Ele é o responsável, ele é a peça fundamental aí para fazer os estudos, tá? Mas eu quero que você, para esse historiador, ele trazer uma informação até nós, precisa de ter fontes históricas, tá? E o que são fontes históricas, professora? Fontes históricas são os vestígios que foram deixados pelas pessoas do tempo passado, tá bom? Pode ser escritos oficiais e particulares, construções, cartas, depoimentos, né? Esses vestígios se tornam documento a partir do momento que o historiador aí começa a estudar, tá bom? Então, sem essas fontes históricas, sem esses vestígios, a gente não consegue ter informação, muito menos os historiadores, né? Quando vocês estiverem no sexto ano, a professora Tati vai construir ali um momento para vocês, onde vocês vão fazer o papel do historiador, tá? Para vocês sentirem, né, ter a sensação de como que qual que é a função do historiador, né? Então, vocês vão fazer essa atividade comigo aí o ano que vem. Então, por isso que é de grande importância agora você já entender o que são fontes históricas, porque você vai precisar, né? Você vai precisar de alguns vestígios para você buscar informação, assim como esse historiador aí, ó. Tá? Hoje nós temos muitas informações porque foram deixados vestígios, que são fontes históricas. Mas essas fontes históricas elas são classificadas de várias formas. Há vários tipos de fontes históricas. Aí tem, ó, quais são essas fontes históricas, né? Relatos orais, que no caso pode ser uma entrevista, uma lenda e etc. Essa entrevista pode ser um exemplo de um presidente que já passou, né, por na humanidade. Pode ser, vamos escolher, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele deu inúmeras entrevistas sobre a economia, sobre a política no nosso país, e essas entrevistas, algumas ainda ficaram, né, registradas como relatos orais para que nós pudéssemos entender um pouquinho de como foi o sistema político dele, tá? O governo dele. Depois nós temos como fonte histórica também documentos escritos. Esses documentos escritos podem ser certidões, cartas, testamentos, livros, jornais, revistas, entre outros. Sabe aquela certidão de nascimento que você tem quando você nasceu? Ela também é uma fonte histórica,
lá tem vários registros, vários dados que te tira a sua identidade, né? Das suas características físicas, né? Uma foto, não, uma carta deixada, ó. Se você for lá no Museu da Imigração, chegando no Museu da Imigração, gente, vocês vão encontrar lá inúmeras cartas deixadas pelos imigrantes que passaram naquela hospedaria. Quando eles chegaram aqui, eles escreveram várias cartas, né? Para enviar até mesmo para a família deles que ficaram lá no lugar de origem deles, dizendo como que foi a chegada, como é que estava sendo a vida deles aqui. Tem várias cartas lá. É vestígios, é fonte histórica, para que hoje nós possamos descobrir um pouquinho como que foi a vida deles no passado, tá bom? Fontes materiais também. Quais são essas fontes materiais? Um objeto, um exemplo. Um objeto eu vou citar a máquina de datilografia, tá? A máquina de datilografia é um instrumento da antiguidade, né? Há muitos anos atrás. E aí, esse documento é um objeto, é uma fonte material, que através dessa fonte, desse vestígio, nós possamos descobrir a época que ela foi surgida, quem foi que criou ela, qual a finalidade, entendeu? Aí o historiador começa a fazer várias buscas e começa a tirar muitas informações através desse objeto, beleza? Depois nós temos também fontes visuais, como imagens, pintura. Lembra daquela pintura lá de. Como que chama? De. A pintura que a gente pode. Vamos ver uma pintura, peraí que eu vou colocar para vocês. Ah, lá nas margens do rio Ipiranga, onde Dom Pedro I deu o grito da independência. Não ficou, ele não fez, né? Não teve lá aquela obra de arte, aquela pintura para registrar aquele momento. Então, aquela pintura, hoje para nós, através dela, traz muitas informações, entendeu? Muitos registros. Ela é uma fonte histórica. Fontes audiovisuais e sonoras, cinema, televisão, DVDs, CDs, tudo que dá, né, dá para ouvir e tal. A televisão, lembra da televisão a cor, preta e branca, né? A televisão preta e branca. Qual foi a primeira que foi surgida, né? Como que era antes, a imagem e todas essas informações aí os historiadores conseguem tirar através desse objeto, tá bom? Então aí tá as fontes históricas. Eu preciso que você entenda qual que é a finalidade, tá? Da fonte histórica e como que foi sendo surgida, assim, né? Para os historiadores hoje trazerem informações para nós. Bom, além dessas fontes todas históricas aí, nós não podemos deixar de dizer como que surgiu a escrita. Como que surgiu a escrita? Quem foram os povos que criaram a escrita? Hoje, nós sabemos escrever tudo bonitinho, né? Porque alguém no passado deu o surgimento, né? E aí, quem foram esses felizardos, esses homens sábios? Os povos sumérios, que vocês estudaram lá quando estavam falando sobre a Mesopotâmia, né? A escrita também, uma linguagem que surgiu há muito tempo, por volta de 5.000 a 6.000 anos atrás. Como o crescimento dos grupos tornou-se necessário, né? Então, conforme as pessoas vão, a humanidade vai crescendo, vai se desenvolvendo, também a necessidade de ter uma escrita, né? Até mesmo para negociar, né? Fica mais fácil se as pessoas souberem escrever, ler, e aí as trocas comerciais vai sair com mais facilidade, né? Então, quem foi que criou? Os povos sumérios. Há quantos mil anos atrás? De 5.000 a 6.000 anos atrás. Com qual necessidade? A população vai aumentando, então tudo tem que ser expandido também, né? Tudo tem que ter inovações. E, né, o nome dessa primeira escrita foi dada pelos sumérios de cuneiforme. Essa escrita ela era feita em tábuas de argila, tá bom? Vamos lá.
Aí eu peguei uma reportagem para vocês que eu encontrei, que fala sobre os sumérios, né, que foram os inventores da história, né, os inventores da escrita aí, ó. Eles criaram a escrita, né? Lá eles viviam na Mesopotâmia, como eu havia dito para vocês antes, né? Mas depois dele, gente, não parou por aí. Muitos outros povos, principalmente os povos egípcios, né, que estavam ali próximo dos sumérios, eles acabaram acatando essa escrita, né, dos povos sumérios e agregando na cultura deles. E aí eles foram aperfeiçoando. Então você percebe que a escrita ela foi sendo desenvolvida, sendo expandida por outros povos e hoje ela é o que é. Tem várias aí formas de escrever, né, dependente de cada povos que vai da sua localidade aí. Ó, a escrita em processo de desenvolvimento, ó. Aí eu peguei para vocês, né, algumas escritas. Depois, ó, os egípcios, o nome da escrita dos egípcios era hieroglóficos, tá? Hieroglifos, desculpa, tá bom? Esse era o nome aí da escrita deles. Eu sempre engasgo quando vou falar o nome dessa escrita dos egípcios. Hieroglifos, tá? Então, era em forma de símbolos, tudo bem? Aí tem uma imagem para vocês verem, tá? Então, a escrita foi sendo aperfeiçoada. Galerinha, chegou ao fim, tá? Sobre as fontes históricas, mas eu estarei trazendo para vocês mais registros, mais vestígios que os historiadores conseguiram trazer informações através desses vestígios, tá bom? Na próxima aula eu trarei para vocês aí novidade. Então, fiquem atentos nas aulas de história da agora, né? Adiante, porque vocês vão conhecer, porque é muito legal, meu. É muito legal mesmo você saber que, olha os povos sumérios, né, tão importantes na história da humanidade, criaram a escrita, né? Olha só, através de um jarro, através de uma televisão, um objeto, através de um aparelho sonoro, de uma pintura, nós conseguimos aí identificar, né, a história do passado. Então, isso é bem legal. Agora vocês vão, ao terminar de assistir essa aula, vocês vão pegar o livro e vão fazer os exercícios na página 5 e 6, que na próxima semana, tá? Nós iremos aí fazer a correção pelo aplicativo do Zoom. Beleza? Gente, uma recomendação para vocês, ó. Fiquem em casa, tá bom? Não coloque a sua saúde em risco, porque vocês são muito importantes para a Tia Tati, hein? Um beijinho, fica com Deus. Tchau!